Bom dia, alunos! Hoje daremos início ao nosso curso de Probabilidade Estatística. Falando dos objetivos da aula, teremos que o primeiro objetivo será entender o conceito de frequência, saber diferenciar uma distribuição de frequência para dados discretos e para dados contínuos, entender os elementos, que representam uma distribuição de frequência, distinguir os tipos de frequência que fazem parte de uma distribuição e representar graficamente essa distribuição. Falando um pouquinho da estatística descritiva, ela é o início do conteúdo, dos conceitos de estatística. A gente trabalha com a estatística descritiva. Então, o objetivo dela é sintetizar uma série de valores de mesma natureza. E para isso, a gente utiliza três meios: as tabelas, os gráficos e as medidas descritivas, certo? Então, primeiro a gente vai começar a falar das tabelas, como é que a gente organiza uma tabela, como é que a gente faz depois a representação gráfica, tendo já essas tabelas, e em seguida a gente vai ver quais são essas medidas descritivas que a gente utiliza. Falando das tabelas de frequência, então a tabela de frequência, ela é uma disposição de dados sistemática, simples e clara, pode ser tanto em linhas quanto em colunas. E a construção dessas tabelas, elas obedecem a alguns critérios, dependendo dos dados com que a gente está trabalhando. Esses dados podem ser dados qualitativos ou dados quantitativos. Quando a gente está falando dos dados qualitativos, a gente tem que esses dados eles são categóricos. Como exemplo ali, modelo de um veículo, a qualidade do veículo, etc. E quando a gente fala dados quantitativos, eles são dados numéricos, tá? E aí a gente pode ter eles na forma bruta, em RAW, ou em tabelas de frequência. Falando o que é um RAW, tá? Que a gente vai utilizar bastante aí, para a gente conseguir montar as nossas tabelas. Então, o RAW, ele é uma ordenação dos valores. E essa ordenação, ela pode ser crescente ou decrescente, tá? Dentro dos dados quantitativos, a gente tem que eles podem ser dados quantitativos discretos e dados quantitativos contínuos. Nos dados quantitativos discretos, a gente trabalha com eles quando não houver uma quantidade muito grande de diferentes valores observados. E nos dados quantitativos contínuos, a gente utiliza eles para quando a gente tem uma grande variabilidade dos resultados, tá? A gente não consegue medir com precisão. Então, vamos agora começar a falar o que é uma distribuição de frequência. Então, a distribuição de frequência, ela é um agrupamento dos dados, que a gente vai organizar eles em classes. Então, o objetivo de trabalhar com esse tipo de distribuição é facilitar a extração das informações. Então, a gente utiliza a frequência, que é o número de ocorrências de um evento. Então, aqui a gente tem um histograma, tá? Esse gráfico aqui é um histograma. E dentro da distribuição de frequência, ele é o gráfico mais utilizado para a gente extrair as informações. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Falar de um exemplo para a gente começar a definir o que é a nossa distribuição de frequência. Então, suponhamos que a gente tenha feito uma coleta de dados relativo à estatura de 40 alunos de um colégio A. E aí, a gente montou essa primeira tabela aqui. Tá? Então, vocês podem ver que os dados estão organizados aleatoriamente. E essa tabela aqui, a gente dá o nome de tabela primitiva, tá? Então, que não tem nenhuma organização, Só que, a gente olhando essa tabela, para a gente conseguir tirar alguma conclusão aqui, não é muito viável. Então, o que a gente faz? A gente vai construir uma outra tabela organizando esses dados em RAW, que aqui nesse caso está o quê? Numa ordenação
crescente, né? Do menor valor até o maior valor. Mas mesmo assim, a gente fazendo essa ordenação, não é viável ainda, né? Como é que aqui ainda a gente tem 40 valores. Se a gente tiver uma quantidade muito grande, tipo 1000 valores, como é que a gente vai organizar isso aqui, né? Não vai ser uma forma fácil de a gente coletar as informações. Então, para isso que a gente daí recorre ao uso das tabelas de frequência com intervalos de classe. Então, a gente vai distribuir esses valores em intervalos. E aí a gente fica com uma tabela assim, tá? Então, essa aqui é a nossa tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Mas aí vocês me perguntam, como é que eu chego, né, nessa tabela? Lá daquela tabela primitiva, como é que eu vou chegar nessa tabela? Então, para isso, a gente precisa estudar os elementos que compõem uma distribuição de frequência. Então, aqui eu tenho, né, cada um dos elementos que compõem essa distribuição. E aí, com esses elementos, eu consigo formar a tabela de distribuição. Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui é a classe, tá? Então, a classe tá aqui, né? Então, a classe, elas são os intervalos de variação variável. E a gente vai representar eles pelo izinho minúsculo, tá? E o K vai ser o número total de classes. O segundo elemento são os limites de classe. Então, a gente vai ter o limite inferior da classe, que a gente vai denominar por L minúsculo índice I, e o limite superior de classe a gente vai denominar ele como L maiúsculo índice I. O outro elemento que a gente tem aqui é o intervalo de classe. Para esse caso aqui, a gente utiliza a regra de Sturges, tá? Que é essa aqui. K igual a 1 mais 3,3 log de N. N, nesse caso aqui, que a gente está trabalhando, é o quê? São os 40 valores de estaturas que a gente tem. Se eu resolver fazer esse cálculo aqui, eu vou ter que vai nos dar 6, alguma coisa, tá? Então, a gente arredonda esse valor para o valor mais próximo. Então, vai ser 6 classes. Outra coisa que, se vocês forem ver em algumas literaturas, em vez de utilizar a regra de Sturges, utiliza esse valor somente aqui. Então, o K vai ser igual a raiz de N. Então, vocês pegam e aqui coloca valor 40, tira a raiz quadrada, já vai dar o valor. O outro elemento que a gente tem é a amplitude de um intervalo de classe. Esse elemento é a medida do intervalo que define a classe e ela é obtida pela diferença entre o limite superior e o inferior da classe, certo? Então, aqui é o L maiúsculo I, L minúsculo I. Então, se a gente pegasse aqui no caso lá, olhasse na tabela, pegasse a segunda classe, eu vou ter que... Eu fazendo essa diferença, eu vou ter que essa amplitude vai ser de 4 centímetros, né? Como a gente está trabalhando com estatura, então é 4 centímetros. Outro elemento que a gente tem é a amplitude total da distribuição. Então, nesse caso, a gente vai fazer a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, a gente está trabalhando com classes. Então, aqui para eu encontrar a amplitude total, seria o 174, se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que é o último valor, e o primeiro valor é 150. Então, a amplitude total da distribuição vai ser 24 centímetros. Outra fórmula que vocês podem utilizar é essa aqui, ó.
tá? É a amplitude total dividido pela amplitude da classe para a gente encontrar esse aqui, que é o número lá de intervalos. A amplitude amostral aqui, ela vai ser o valor máximo, a diferença, né, entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Então, vai ser essa diferença aqui, ó, 173 menos 150. Aí vocês vão perguntar, não é 174? Então, ó, cuidado, porque aqui agora a gente está trabalhando com a amostra, tá? Amplitude da amostra. Se vocês forem olhar lá naquela primeira tabela, na tabela que a gente fez a distribuição em Hall, vocês vão ver que o último valor que a gente tem lá na tabela é 173, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com a amplitude da amostra. Então, por isso que é esse 173 e não o 174. Então, 173 menos 150. Então, a amplitude da amostra é 23 centímetros. E o último elemento aqui que a gente tem é o ponto médio de uma classe. Então, o ponto médio, na verdade, ele vai ser quase como uma média, né? Vai ser o limite, nesse caso aqui a gente pegou a segunda classe, né? Então, vai ser o limite inferior da segunda classe mais o limite superior da segunda classe dividido por 2. Então, eu tenho que o ponto médio dessa classe é 156 centímetros, tá? Então, todos esses elementos aqui que a gente falou, eles nos dão formas de como a gente chega, como é que a gente consegue montar aquela tabela de distribuição de frequência. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo, tá? Porque lá eu mostrei já a tabela prontinha para vocês, tá? Mas aí, se ficou alguma dúvida, como é que a gente chega, né, nessa tabela, então a gente vai fazer... Vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Então, considere que o engenheiro responsável pelo setor de controle de qualidade da indústria de blocos cerâmicos, MMT, está interessado em analisar o comportamento técnico de um forno-túnel utilizado no processo produtivo. A temperatura é monitorada ao longo de sua extensão em 9 pontos. Na última semana, o ponto 5, localizado no início da zona de queima, apresentou os seguintes resultados em graus Celsius durante 2 dias de monitoramento. Então, aqui a gente tem a distribuição dos dados, tá? O primeiro valor é 768 e o último valor é o 831. Então, para melhor entender o comportamento da temperatura, né, os dados devem ser tabulados. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro, tá? Então, vocês podem seguir esse esqueminha que vocês vão conseguir resolver os exercícios por esse esqueminha. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar, tá? Ordenar os dados em Hall, tá? Se eles não estão ordenados, então vocês ordenam. Olhando aqui na nossa tabela, a gente já vê que eles já estão ordenados, então eu não preciso fazer isso. Mas se eles não estivessem ordenados, a primeira coisa a ser feita é ordenar os dados em Hall. A segunda coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar o maior e o menor valor, tá? Então, a gente tem que identificar, tá? Identificar o menor e o maior valor, tá? Do que a gente está trabalhando. Para que a gente quer fazer isso? Para encontrar a amplitude total, tá? Então, a gente tem que o primeiro valor é 768, né, graus Celsius. E o L48, porque a gente tem 48 dados, é
831 graus Celsius. Então, o que a gente quer calcular? A amplitude total. Então, eu vou ter 831 menos 768, isso aqui vai ser igual a 63 graus Celsius, certo? Terceira coisa que a gente tem que fazer: determinar a quantidade de classes. Então, determinar a quantidade de classes, que é o nosso K, certo? Então, eu vou fazer lá direto pelo raiz de N. Então, eu vou ter que K vai ser igual a raiz de 48, que isso aqui é 6,93. Como a gente não consegue trabalhar com o número quebrado, então a gente vai arredondar ele para o número mais próximo, tá? Que então, nesse caso aqui, vai ser 7, tá? Então, eu vou ter K igual 7 classes, ok? Então, o quarto item agora que a gente tem é calcular a amplitude do intervalo, tá? Então, como é que a gente utiliza? A gente utiliza aquele A igual a amplitude total dividida pelo K. Então, aqui eu vou ter que o H vai ser igual a 63 dividido por 7, que é igual a 9, tá? Então, eu vou ter 7 classes de amplitude 9. E a quinta, né, o quinto passo que a gente faz é definir as classes, tá? Como é que a gente vai definir essas classes? Então, eu vou ter lá que o limite do primeiro intervalo vai ser o 768, que é o primeiro valor que a gente tem, mais 9. Então, vai ser 777. O primeiro intervalo, ele vai ser do 768 ao 777. O segundo intervalo, o limite que a gente vai ser, então, a gente vai pegar o 777, que é do anterior, mais 9. Então, eu vou ter que vai ser 786. Então, o segundo intervalo vai ser do 777 ao 786. E assim sucessivamente até a gente encontrar o valor do último intervalo, que como a gente vai dividir ele em 7, então vai ser o 822 mais 9 igual 831. Então, o sétimo intervalo vai ser o 822 até o 831. Com esses dados, a gente chega nessa tabela aqui, tá? Aqui, as medições, a gente vai olhar lá na tabela quantas vezes a gente encontrou os valores, tá? De 768 até 777. Então, a gente olhou lá, foram o quê? 2 valores que a gente encontrou nesse intervalo. Do 777 ao 786, tem 10 valores dentro desse intervalo aí. Do 786 ao 795, também foram observados 10 valores. E assim sucessivamente até fechar o total de valores que a gente está trabalhando. As referências bibliográficas que vocês podem utilizar. Obrigada e tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.